O primeiro jogo da Recopa Sul-Americana é amanhã contra o Lanús. E o Bruno Cortes bateu um papo com o Samuel Lino, que ainda está tentando conquistar o carinho da torcida. Ele chegou em julho do ano passado e até então era a maior contratação, a mais cara da história do Flamengo. Samuel Lino agora chegou o Paquetá, essa pressão não é sua mais, né? O mais caro agora é o Paquetá, né? Não, aqui tem sempre pressão, independente do valor, o jogador é cobrado, pressionado. Por Samuel Lino, o Flamengo pagou algo em torno de 143 milhões de reais. O Paquetá, 260 milhões de reais. Lino assinou o contrato no dia 29 de julho de 2025. 2 dias depois, estava em campo. Menos de um mês depois, no 8º jogo de Lino no clube, 8-0 no Vitória, com grande atuação dele. O segundo do Samuel Lino no jogo, o segundo dele com a camisa do Flamengo. No dia 30 de agosto, foi convocado para a seleção brasileira. Fez a estreia dele. E foi tudo intenso, nem eu esperava tudo isso que aconteceu, de chegar essa explosão toda no Flamengo, seleção. Samuel Lino passar pela base do Flamengo, mas a pressão de vestir essa camisa ele só foi sentir como profissional mesmo. E é uma coisa que é normal, e aqui você sempre vai ter essa cobrança, eu já entendi isso. Os jogadores não somos robôs, não somos um programado para estar sempre bem todos os dias. Às vezes a gente joga com uma dor, joga com isso, com um problema pessoal em casa. Nesse começo de temporada, o time foi derrotado em clássico. Perdeu o título da Supercopa Rei para o Corinthians e recebeu críticas. Eu não acho correto isso, você vir de 2 títulos importantes, dos 2 títulos mais importantes para um clube, para o clube brasileiro que está disputando, né, ali a Libertadores, o brasileiro lá em cima. Mesmo acontecendo isso da pré-temporada e tudo, eu acho que é uma cobrança excessiva. Cobrança em cima do time e em cima dele também. Desde o ano passado, o desempenho não se manteve tão lá em cima como nas primeiras partidas. Samuel Lino passou a não ser mais titular absoluto. Em 2026, tem se alternado com Cebolinha no ataque. Ainda assim, terminou 2025 com um gol de título brasileiro na vitória sobre o Ceará. Se Deus quiser ser lembrado aí por muitos longos anos. Vem aí a Recopa Sul-Americana e Libertadores, que está para começar, sem falar no Brasileirão. Palco dos mais variados para Samuel Lino deixar outras boas lembranças para quem é tão exigente. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que daqui a pouquinho encerra a preparação para pegar o Lanús, jogo marcado para quinta-feira, jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Ué, Vene, como que vai encerrar a preparação? O jogo não pode ser adiado por conta da situação política da Argentina? A gente vai trazer essas informações e o que pensa a Conmebol, se é verdade, se não é, se de fato tem chance desse jogo ser adiado. Tem também o que pensa a comissão técnica para montar o meio de campo do Flamengo contra o Lanús. A gente vai trazer uma informação, tabela da semifinal do Campeonato Carioca com o Flamengo jogando segunda-feira. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Mas o quê? Samuel Lino, ele deu uma boa declaração, gostei demais da declaração dele falando sobre o Flamengo. A gente vai contar aqui que declaração é essa, mas antes, quem foi na minha última dica no jogo do Flamengo contra o Botafogo se deu bem? Vitória do Mengão com gol de Lucas Paquetá. Agora eu vou dar mais uma dica, tá? Para vocês fazerem aquela fezinha lá no site da KTO. Vitória do Mengão quinta-feira, com gol do Pedro. É isso mesmo, tá? E aí, vão nessa dica ou não vão? Eu, no lugar de vocês, iria. Corre no site da KTO, Odão sendo preparado pela KTO para esse jogo muito importante, válido pela Recopa Sul-Americana. Lembrando que o Flamengo já conquistou esse título em 2020, foi vice em 2023 e agora pode conquistar o bi. A gente vai falar também a premiação da Conmebol para esse duelo, tá, galera? Mas antes de iniciar aí as informações sobre o Flamengo, gente, Coutinho pedindo rescisão de contrato no Vasco da Gama. Até hoje a torcida do Vasco está esperando o baile que vai começar lá na barreira do Vasco, e até hoje nada de barreira. Inclusive, muita gente tratou a chegada do Felipe Coutinho ao Vasco da Gama como se a atuação dele fosse ser melhor que o Arrascaeta. É craque. E até hoje o Coutinho não deu certo com a camisa do Vasco e tá pedindo para sair, galera. Pois é, pediu rescisão de contrato. Há jornalista dizendo aí que ele tem uma proposta de um clube da MLS.
Seja lá qual for o motivo, para mim, essa rescisão, que foi um pedido do Coutinho, só é aceitável se ele virar e falar assim, ó, tô recebendo ameaça, minha família tá recebendo ameaça, não tô mais feliz. Fora isso, nada é aceitável. Por que ele vai pedir a rescisão? Pela pressão que ele está sentindo? Na boa, gente. E muita gente tratou a chegada do Coutinho aí como se fosse maior que o Arrascaeta no Flamengo. Enfim, fica aí a informação para vocês que gostam de acompanhar futebol brasileiro, sobretudo futebol carioca. Por falar em futebol carioca, a tabela da semifinal do Carioca divulgada pela Ferg. Flamengo e Madureira, dia 22 de fevereiro, domingo no Maracanã, 8h30 da noite, jogo de ida. E o jogo da volta será no dia 2 de março, segunda-feira, também no Maracanã, às 9 horas da noite. Vasco Fluminense, dia 22 de fevereiro, às 18 horas. Ainda local definido, seria no Maracanã, mas o Flamengo vai jogar no Maracanã. E aí o Vasco deve mandar esse jogo no Newton Santos. Fluminense e Vasco, dia 1º de março, domingo, às 18 horas, no Maracanã, tá? Então tá aí a informação para vocês. Flamengo, portanto, jogando uma semifinal de Campeonato Carioca, segunda-feira, 9 horas da noite. Mais um motivo para eu achar insuportável esse campeonato. Não sou a favor de acabar o estadual, eu sou a favor apenas de reduzir o número de jogos, o número de datas e, óbvio, repito, ainda mais no calendário atual. Para mim, o campeonato estadual para o Flamengo se tornou um torneio de pré-temporada, ainda mais pegando Madureira em 2 jogos, reserva geral, não é para forçar ninguém. Vamos falar agora de Samuel Lino, galera. Por quê? Samuel Lino deu uma entrevista ao GE, muito grande a entrevista, mas eu peguei aqui uma declaração que eu gostei demais. Ele falando sobre o Flamengo. Ele falando, o Flamengo é mais do que eu esperava, porque não é só o torcedor do Flamengo que fala do Flamengo, é o mais querido do mundo, mas também o mais odiado. No Brasil parece que os outros times não gostam do Flamengo por estar sempre chegando e ganhando. Tem alguma coisa contra. Às vezes o torcedor do outro time que não tem nada a ver fala do Flamengo, dos jogadores. É normal, mas jogar no maior time do mundo é assim mesmo. Todo mundo vai falar porque é o maior e o melhor. Samuel Lino, você está certo. Olha, tem torcedor rival que prefere ver o Flamengo se dar mal a ver o seu time se dar bem. Se alguém virar para esse torcedor e falar assim, olha só, o seu time vai ser campeão brasileiro, mas o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. Não quero. Prefiro não ver o meu time campeão brasileiro e também não ver o Flamengo campeão da Libertadores. É basicamente assim, Samuel Lino, que funciona. Você fez a leitura correta. É o mais querido, é a maior torcida do Brasil, mas também é o mais odiado, também aqui no futebol brasileiro, tá? Vamos falar agora do jogo de quinta. Pode ser adiado ou não pode, Vene? Já vou dar logo o papo reto. Não será adiado, pelo contrário, eu estou gravando esse vídeo aqui minutos depois de uma reunião entre Comebol, Flamengo, representantes do Flamengo, representantes do Lanús, uma reunião que acontece em todos os jogos que são realizados pela Comebol, inclusive em fase de grupos da Libertadores, Sul-Americana. E aí nessa reunião você fala de horário de saída do hotel, horário de chegada ao estádio, uniforme, o que os dirigentes podem e não podem fazer. O treinador tem que dar entrevista antes do jogo, depois do jogo, tantos minutos após o jogo. Então a Comebol é cheia de regrinha. E nessa reunião a Comebol definiu e passou aos clubes a premiação do campeão da Recopa. O campeão da Recopa vai ganhar 1,8 milhão de dólares, dá quase 10 milhões de reais, e o vice 900 mil dólares, tá, galera? Além disso, a entidade informou aos clubes que o jogo será transmitido para 194 países. Então, repito, o jogo não tem chance de ser adiado, a Comebol não trabalha com essa possibilidade, tá? Muito pelo contrário, o jogo será realizado. Inclusive, a Comebol também informou os clubes nessa reunião que contratou um engenheiro agrônomo para melhorar o gramado do estádio lá do Lanús, que vai receber esse duelo, para que o gramado esteja em ótimas condições para receber esse jogo. Então, o custo será da Comebol também, tá? Os clubes não vão pagar por isso. Então, o jogo será realizado. Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Daqui a pouco, o Felipe Luiz finaliza a preparação lá no CT do Boca Júnior. Inclusive, informação, tá? A comissão técnica, obviamente, o treinador e o seu auxiliar, o Palanco e tal, eles estão estudando a possibilidade de começar com os volantes Pulgar e Everton Araújo e avançar mais o Lucas Paquetá. Por que isso?
por conta do adversário. Eles entendem que o adversário vai pro tudo ou nada nesse jogo, para tentar sair vivo nesse jogo e buscar uma retranca no Maracanã, digamos assim. Então, pelo entendimento da comissão técnica, a chance é grande de ser essa dupla de volante, Pulgar e Everton Araújo, volantes mais defensores, digamos assim. Então, não é mais defensivo, né? Porque o Everton Araújo e o Pulgar, eles dão passes ali que quebram a linha adversária, isso ajuda muito. Mas se você deixasse apenas Pulgar e Lucas Paquetá, por exemplo, teoricamente esse time fica mais ofensivo. Então, para tentar conter aí o time argentino, o Felipe Luiz estuda a possibilidade de botar Pulgar e Everton Araújo. Isso é informação. Beleza? Vai rolar o treino daqui a pouco e depois a gente traz mais vídeos aí com provável time, mais informações. Tamo junto, galera. Uma ótima semana. Agora o negócio vai ficar sério. Acabou o carnaval. Depois do carnaval que o país volta a funcionar 100%, não é isso que falam? Acabou o carnaval. Agora todo mundo voltando à ativa. Valeu, fui! Fala, nação rubro-negra. Hoje tem notícia quente no mercado e é daquelas que fazem o torcedor sonhar alto. O Flamengo está de olho no atacante brasileiro Igor Thiago, que vem fazendo barulho na Premier League. O camisa 9 está simplesmente voando nesse início de temporada. Foi eleito o melhor jogador até aqui e ainda lidera a artilharia, mostrando faro de gol, força física e muita personalidade dentro de campo. E não para por aí não. Porque a fase é tão boa que ele pode receber sua primeira convocação para a seleção brasileira nos próximos dias. E tem mais um detalhe que chama atenção: o técnico Carlo Ancelotti está acompanhando de perto o desempenho do atacante, o que só valoriza ainda mais o nome do jogador no cenário internacional. E aí eu te pergunto, nação, será que é o nome ideal para vestir o manto sagrado? Igor Thiago é aquele atacante moderno, forte, que briga com o zagueiro, sabe jogar de costas, mas também tem velocidade para atacar espaço. É o tipo de centroavante que o Flamengo gosta, que não se esconde do jogo grande e que chama responsabilidade na área. A gente sabe que o Mengão precisa sempre manter o elenco forte e competitivo, principalmente pensando em Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Um jogador vivendo o auge na liga mais disputada do mundo chega com moral, confiança lá em cima e acostumado a enfrentar defensores de alto nível. Mas também existe a questão financeira, porque destaque na Premier League não sai barato, e o Flamengo teria que fazer um investimento pesado para tirar um jogador valorizado da Europa. Por outro lado, imagina esse cara recebendo bola de Arrascaeta, Everton Cebolinha, sendo alimentado pelo meio-campo criativo do rubro-negro. O potencial é enorme. Além disso, um jogador jovem, brasileiro, em ascensão pode render dentro de campo e também futuramente numa possível venda, mantendo a saúde financeira do clube. O torcedor sabe, quando o Mengão aposta alto e acerta em um camisa 9 decisivo, a história costuma ser bonita. Mas agora eu quero saber de você. Torcedor apaixonado, Igor Thiago seria o nome certo para reforçar o ataque? Chegaria para ser titular absoluto? Ou você acha que o Flamengo deveria buscar outro perfil de atacante? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Participa do debate e compartilha essa novidade com os amigos para ninguém ficar de fora. Aqui é informação, debate e paixão pelo mais querido. Saudações!